Bom, pessoal, boa noite. Está gravando já. A gente está com poucas pessoas na sala, mas hoje a gente tem muita coisa para conversar, né? Então vamos ver se a gente consegue passar as informações. Depois a gente dá aquela descansadinha de 10, 15 minutos. Daí a gente volta para o arremate aí da sexta-feira maravilhosa. Bom, tranquilidade, né, moçada? Já está terminando o curso, né? Não é assim? Vocês estão. PowerPoint não. De novo, né? Ache. Beleza. Sextou, Igor. Sextou, hein? Nada como uma boa aula de computação gráfica na sexta-feira, né? Pra gente sextar bem, né? Vamos lá. Vocês acharam que os últimos anos iam ser melhores, né? Então é isso aí. A gente vai brincar um pouquinho, então. Vocês estão vendo aí já o compartilhamento? Tá. Então, hoje eu tomei a liberdade de já dar uns Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para facilitar o nosso trabalho, né? Porque senão, na hora, para desenhar tudo fica complicado. Mas vamos lá, então. A gente já falou nas aulas passadas muita coisa sobre computação gráfica, mas na realidade a gente só falou aquelas coisas teóricas e que só. Eu não diria que enchem de linguiça o curso, né? São conhecimentos que, assim, é preciso a gente saber um pouquinho da história, de como começou, para que serve, tá? Mas não é o foco principal do que a gente precisa fazer. Eu não sei se vocês se lembram, mas na primeira aula eu comentei com vocês que o curso de computação gráfica, né? E a gente não vai aprender a mexer com softwares, né? A gente vai ter que aprender de uma certa maneira como que o software faz, né, para fazer as modificações que eventualmente a gente quer no nosso modelo matemático. Tá? Por quê? Porque o objetivo é que você, de uma certa maneira, não utilize apenas o software. Você possa projetar um software para fazer algo similar. Né? Então, é aquela diferença que a gente tem, né, entre o cara que sabe o que está fazendo e o cara que só aprendeu a mexer no software. Né? E não é nosso objetivo só aprender a mexer no software. Se a gente entende como o software faz, a gente pode até, por exemplo, decidir qual é o melhor software para utilizar para fazer aquela determinada atingir, né, aquele determinado objetivo nosso. Né? Então, bom, beleza. Então vamos partindo desse princípio, tá? A gente vai ver aqui, ó. Na realidade, outra definição só para a gente não fugir da mente, né? Conjunto de métodos e técnicas para representação de forma gráfica através de um computador de objetos do mundo real ou virtual. Ah, toda aula você coloca isso, porque toda aula é bom a gente ter em mente por que a gente está aprendendo as coisas, senão não tem sentido para a gente. Né? É, Na realidade, o que a computação gráfica faz de uma maneira é trazer as informações de um mapa mental, né, do que a gente pensa, tá? E onde podemos retirar as informações de uma fotografia, por exemplo. Mas não é só fotografia, né? De uma paisagem, tá? De um objeto. Na realidade, é isso que acontece, tá? Na realidade, o que a computação gráfica faz?
ela tenta imitar o ser humano, né? Então, quando você olha para um objeto, você vê o objeto e o seu cérebro cria um mapa mental interpretando aquilo que você está vendo. Uma série de informações, tá? Principal informação é luz, né? Porque é o que está chegando no teu olho. Mas o seu cérebro, ele compõe as coisas de uma determinada maneira, tá? Porque lá dentro você não tem a coisa em si, você só tem uma representação, tá? Então, a computação gráfica vai tentar imitar o teu cérebro, ou tentar imitar, vai reproduzir algo para você que tenta imitar ou entender como que o seu cérebro vai ver aquilo, tá? Então, a gente utiliza a computação gráfica, a gente já falou, né, em vários locais, na medicina, tá? Na construção civil, na astronomia, né? Tem alguns softwares que fazem modelo de elevação digital, que é um modelo computacional de relevos, né? Para que faz isso daí? Para plantação, para fazer construção de viadutos, para descobrir por onde que é o melhor caminho para passar uma estrada, sem precisar tirar muito morro, ou fazer muito aterro, construir muita ponte, né? Então, tá? Mas o principal mesmo é a criação de um modelo matemático que consiga representar, tá? O mundo real, né, que a gente quer representar, ou até o mundo virtual. Eu brinco muito assim, tipo assim, se você quiser inventar um unicórnio azul, você inventa um unicórnio azul e a computação gráfica vai tentar modelar isso daí para que quando alguém estiver enxergando aquilo, imagine que aquilo seja realmente um unicórnio azul, né? Mesmo que a pessoa nunca tenha visto um. Você vê que interessante? Tá? Mas, na realidade, a gente pode inferir que essas coisas todas que a gente já viu nas aulas passadas acontecem através de transformações que a gente faz dentro do computador para representar esse modelo matemático. Tá? E a gente tem que fazer as coisas para representar isso daí no que a gente chama de dispositivo de saída, tá? Mas são diversos dispositivos de saída que nós temos. Pode ser no terminal de vídeo, né? Pode ser numa plotter, tá? Pode ser numa printer, pode ser numa impressora 3D. Bom, por que você está falando isso, César? Porque dependendo do dispositivo de saída que a gente tem, essa representação vai ter que ser feita de maneira diferente. Se for para o vídeo, tá? Você vai ter que trabalhar com iluminação, luzes, com frequências de luz aditivas ou subtrativas? Aditivas, né? E a gente já viu na aula passada mais ou menos como se procede. Mas se você vai plotar o negócio, você não vai iluminar o negócio. Quem vai iluminar é o sol. Então ele vai bater no teu banner lá, na tua produção, né? Lembrando que computação gráfica não é só fazer desenho animado, né? Tem outras aplicações também, né? Então, de repente, você olha numa imagem vinda de papel, e daí você tem que usar cores subtrativas, né? Então, o esquema de cores usado para vídeo, geralmente a gente usa o RGB, tá? E para plotter, a gente usa o outro sistema de cores, né? Que é o magenta, ciano e o amarelo, né? Que é o CMYK, que eles chamam, né? O CMY, tá? Bom, printer, cara, printer não dá para fazer muita coisa, né? Printer geralmente é plana, né? Sei, talvez uma printer de jato de cera, você ainda consegue fazer reprodução de fotos, né? Desde que o papel também tenha boa qualidade. Impressora 3D já é outro esquema, né? Vai construir alguma coisa para
usar, né? Um objeto real, uma cópia de um objeto real, feita artificialmente pela impressora 3D, e quanto melhor ele representar aquele objeto real, melhor para o ser humano. Mas, tá? Não quer dizer muita coisa, assim, muito importante para a gente, agora, porque a gente já viu isso daí nas outras aulas, já discutiu bastante. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês, lá no portal, não, no portal não. A gente tem algum grupo de sala? Vocês criaram um grupo de sala e eu estou dentro? Eu nem lembro, que eu tenho tanto grupo. Se sim, alguém nesse grupo do WhatsApp lá, coloca assim, ó, mandar os livros, que eu arranjei um jeito de fazer umas apostilas, tem umas apostilas, umas informações que vão ser úteis para todos, tá? Só que essas informações, elas não podem ser compartilhadas lá no site da faculdade, porque é muito grande o arquivo, e daí eles têm limites lá de restrição. Ah, vocês entendem, né? Não precisa explicar muito. Com a evolução dos dispositivos de captura também, tá? Por exemplo, a gente tem scanners, né, que conseguem capturar, por exemplo, imagens em 3D de uma maneira muito muito melhor, né? Melhor do que os dispositivos que a gente fazia antes, né? Então, com essa evolução, com a quantidade de memória, o aumento da velocidade dos barramentos do computador, o aumento dos processamentos, né? Tá? Eu acho que a gente consegue, como o cara diz assim, resgatar, né, melhor os objetos do mundo real, tá? Para ter o que a gente chama da visão computacional do objeto. Tá? Mas o computador, por mais moderno que ele seja, por mais rápido que ele seja, e ele ainda não consegue reproduzir nem o olho humano e nem o cérebro humano, por enquanto, né? Então a gente tem várias limitações, tá? E a gente discutiu nas aulas passadas que para reproduzir o fenômeno da visão, tornando a computação gráfica de uma maneira muito mais importante para o ser humano, tá? É preciso ajudar a máquina, né? Esse foi o termo que a gente utilizou. Ajudando a máquina é dando alguns parâmetros a mais, né? Capturando a imagem com dois dispositivos de captura de vídeo, por exemplo, para simular uma 3D mais realista, né? Ou utilizar, que nem no Matrix, né? Que eles utilizaram 60 câmeras no entorno em ultra alta velocidade para fazer aquele slow motion lá do desvio das balas. Cara, o cara usa os recursos que ele tinha, tá? Para fazer os efeitos da melhor maneira que apareceram para gente. E olha, e aquele filme já é de 2000, né? Um filme antigo, já faz 20 anos. E praticamente os efeitos visuais daquele filme, eles revolucionaram a computação gráfica no mundo do cinema, né? Por quê? Porque todo mundo começou a fazer e construir até dispositivos para replicar aqueles efeitos, que posteriormente foram utilizados em vários outros filmes, né? Desenho animado e etc. Tá? Veja bem, para reproduzir qualquer objeto, né? Para reproduzir qualquer objeto, a gente pode fazer computacionalmente esse objeto e, às vezes, a gente pode fazer o objeto até mais preciso do que a realidade. Tá? É isso que eu quero dizer. Tá? E essa precisão, essa perfeição com que a gente reproduz o material, né, nossa obra de computação gráfica,
ela pode até atrapalhar, porque ela fica tão precisa que qualquer pessoa, quando olhar aquilo, você começa a achar que fica muito artificial, né? Por quê? Porque não tem aquele desgaste próprio que a gente vê na natureza, né? Então, às vezes você faz através de modelagem, um avatar, aí, um bonequinho, né? De um joguinho que imita o ser humano, por exemplo, e você olha para aquele boneco, ele vai estar perfeito, até melhor do que o ser humano. Hoje em dia a gente já tem condições de fazer isso. Só que quando você olha para aquilo, você sabe que aquilo não é real, né? E essa que é a nossa função maior em estudar computação gráfica. A gente tem que arranjar um jeito, né, técnicas, para que a gente faça essa reprodução, para que o olho humano não perceba que seja ajudado, no caso, né, para ficar mais perfeito. Então, a gente tem que entender as técnicas para que a gente melhore essas técnicas para fazer essa representação real. Tá? Por exemplo, para simular 3D, a gente já comentou na aula passada, e agora, acabei de falar para vocês, que a gente deve e pode usar duas câmeras para simular o olho humano, a diferença de visão que você tem do olho esquerdo para o olho direito. Tá? Por quê? Essa distância, essa diferença pequena, mas que existe, tá? Entre a luz que entra no olho direito e a mesma luz que entra no olho esquerdo, tá? Essa distância entre os dois olhos é que faz o cérebro entender e calcular pela diferença de luminância ou de iluminação, né, a distância dos objetos. Então ele dá uma precisão maior 3D. Tá? Então tem filmes 3D que a gente vê hoje em dia que as câmeras elas são duas câmeras na realidade e a gente faz uma fusão dessas duas imagens, tá? Facilitando um efeito visual, né? Porque na realidade, quando você está no cinema, a tela é plana. O que você está vendo é a ilusão, né, de que você tá vendo aquilo em profundidade. Então, bom, das mockups, né, o motion captures, tá? São técnicas também que precisam ser melhoradas, tá? Mas eu falei na aula passada, no finalzinho, que a gente ia falar do paradigma dos quatro universos. Tá? Que raio é isso? Tem um professor lá da... Cara, eu não lembro se era do IMPA, se era da Univesp, tá? Que ele tem um artigo e ele fala sobre esse paradigma, que é a maneira que ele encontrou para descrever, tá, como que as coisas acontecem desde o mundo físico, né, até o mundo da implementação gráfica em 3D. Tá? Então ele falou assim, a computação 3D, o que ela vai fazer? Ou a computação gráfica, na realidade, né? 3D porque é para simular, né, a percepção do olho da profundidade. Né? A computação gráfica ela tem 4 fases importantes, né, ou 4 maneiras de enxergar as coisas, e a interação entre essas 4 aqui é que vai definir até a qualidade do que você está fazendo e de como você está transformando. Porque a gente viu que, na realidade, a gente precisa pegar alguma coisa que existe, por exemplo, né, é um exemplo, né, tá, que é do mundo físico, tá, tentar fazer um modelo matemático para isso, tá? Depois a gente vai ter que ver como que a gente vai, com o recurso que nós temos, representar esse modelo matemático para que essa representação seja mais próxima possível do que
né, as condições do ser humano para enxergar isso, para ver, né, para perceber isso, e depois a gente passa para a fase de implementação. Tá? A fase de implementação é quando você vai pegar o que você está representando já dentro do computação, tá? E vai mostrar, através dos dispositivos disponíveis, isso para a pessoa que está interagindo com a tua criação. Né? E a gente vê, então, que a gente tem 4 universos que eles são diferentes, totalmente diferentes, são visões ou paradigmas diferentes, mas que eles se entrelaçam, tá? E a gente tem algumas coisas de apoio, né? Por exemplo, para você implementar qualquer representação, né, advinda de um modelo matemático que eventualmente é uma recriação do mundo físico, que pode ser um objeto existente ou um objeto criado, né, virtual, não tem problema, tá? Você precisa de uma estrutura de dados por trás disso para demonstrar essa implementação. E daí, quando a gente trabalha com estrutura de dados, a gente tem que pensar, tipo assim, beleza, como que eu vou fazer essa estrutura? Ela vai ser uma estrutura linear, uma estrutura matricial, eu vou ver os dados para apresentar na tela e eu já sei que vai fazer uma varredura por pixel, né, na tela. Como que eu vou representar isso? Através de uma lista, de um arquivo de saída, que nem aquele display file que a gente viu mais ou menos na aula passada, tá? Com qual frequência que eu tenho que ficar fazendo o refrescamento da tela, ou quantas vezes por segundo eu tenho que fazer o mesmo desenho, tá? Vou usar por tabela. O desenho que eu vou refazer X vezes por segundo, né? Tantos frames por segundo, não é assim que a gente vê? Eu vou redesenhar toda a tela ou vou redesenhar só o objeto de interesse? Tá? Mas se eu desenhar o objeto de interesse, eu perco a parte de movimentação do mundo maior, né? Então, isso em computação gráfica a gente chama de clipping, né? De view window, né? Quer dizer, a janela de visualização do negócio, né? Então, tudo isso vai depender da maneira com que eu quero implementar essa representação que eu já tenho dentro do computador, que é a representação do modelo matemático, tá? Então, o que vai acontecer, tá? É que a gente tem que entender que o mundo lá fora é um mundo analógico, tá? E quando eu digo que o mundo é analógico, é porque, por exemplo, entre uma cor e outra, tem infinitas cores, tá? Entre uma tonalidade de cor e outra, tem infinitas tonalidades, tá? Que essas infinitas tonalidades é que vão fazer com que a gente consiga ver, tá? E entender o que está vendo de uma maneira mais bonita. A gente viu na aula passada também, para quem não estava, que o que entrega para o cérebro as informações elétricas, né, do que a gente está vendo, das ondas de luz que chegam nos nossos olhos, são os cones e bastonetes, né, que estão lá na retina, né, e eles vão vibrar conforme as frequências que estão chegando. A gente tem cones que são mais sensíveis a verde, cones que são mais sensíveis a vermelho, e cones que são mais sensíveis a azul, né? Então, de luz emitida, eu estou dizendo, né? Então, obviamente, pela composição de luminosidade e com essas 3 frequências que chegam no nosso olho, a gente consegue enxergar melhor ou pior, né? Mas entre essas cores existem várias gradações de cores. No nosso caso, na computação, a gente pode fazer essa variação ser convertida em bits, né? Pelo processo da digitalização. Mas o processo da digitalização é exatamente uma aproximação do mundo analógico, né? Então, o mundo físico é analógico. O som também, a mesma coisa. Entre uma sílaba e outra,
eu posso estar transmitindo um monte de frequência que a gente nem ouve. E a gente não sabe que a gente está transmitindo. Tá? Mas essas frequências, junto com as frequências mais audíveis, elas se somam e se subtraem para fazer o som ficar mais bonito. Então, quando você estiver num joguinho, imagina assim, você está num joguinho que o programador, né, você fez o joguinho que um cara entra numa mansão de terror lá e ele vai ter que dar tiro no zumbi. Né? Beleza, então joguinho bem criativo, né? Essa ideia minha, né? Só que daí é o seguinte, quando você entra no joguinho, tá? A sensação da pessoa que está jogando, ela gostaria de ter uma sensação mais real possível, né? Então pensa no som, tá? Então ela quer sentir o som, um áudio compatível com se ela tivesse, sei lá, presencialmente numa mansão assombrada. Tá? Então, se você colocar, só para você entender, na, no teu programa, né, codificar o som de uma maneira Dolby Surround, com 6 caixas acústicas de cima, de baixo, uma só por grave, um monte de trilha de áudio para compor, né, a maioria de informação possível e transmitir isso para o joguinho do cara. Você concorda que ele vai se sentir melhor, vamos dizer assim, ele vai se sentir dentro realmente do que você está fazendo? Bom, para fazer isso, você gasta informação, gasta processamento, tá? Mas, por mais processamento e informação que você gasta, tá? Você está transformando, está digitalizando isso. Então, você está trabalhando no mundo que a gente chama amostrado, de amostras. Você nunca vai reproduzir todas as frequências, né, escutáveis e não escutáveis para ser transmitido no joguinho, tá? Mas, se você conseguisse fazer isso, o joguinho seria melhor. Se você conseguisse dar uma resolução, né? O que é resolução? Vamos hoje, só para não conceituar muito, imagina que resolução é a capacidade com que você consiga enxergar um objeto, desde que seu olho não seja igual ao meu, tá? Sem desfocar e consiga ver detalhes no objeto, tá? Aqueles detalhes que só você consegue ver. Por exemplo, olha para qualquer objeto aí na tua casa, na frente de onde você está, que não seja o seu laptop e nem o seriado que você está assistindo. Tá? Olha para o objeto em cima da mesa. Você vai ver, está a luz acesa, não está? Então, essa intensidade de luz é que está refletindo nesse objeto. Mas você consegue ver detalhes nesse objeto, detalhes muito pequenininhos. Tá? Por quê? A diferença do detalhe e da falta do detalhe, do buraquinho e da falta de buraquinho, da distância, isso é a sua capacidade de resolver ou ver o objeto que você está vendo. Tá? A gente não consegue reproduzir isso no mundo digital, né? O que a gente faz é jogar fora as informações que a gente acha que o nosso olho não percebe, né? E tenta enganar o cérebro. Então, quando você vai reproduzir esse mesmo objeto que você viu através de computação gráfica, você vai desenhar ele, tá? E vai colocar uns efeitos, né? Ele vai transformar ele a ponto de que ele seja mais próximo do físico possível. Às vezes, você, como eu falei, você vai fazer ele perfeito demais, tá? E isso também é ruim, porque todo mundo vai olhar e vai falar, isso daí é computação gráfica, não é objeto real. O cara não filmou isso daí através da câmera do celular. Isso daí ele não capturou real e está transmitindo real. Ele criou através da computação. Por quê? Porque ficou perfeito demais. Mas daí a gente vai aplicar outras transformações nesse objeto com filtros, tá? Que vão simular a fumacinha da poeira que passa na frente dele,
as poeirinhas que estão vagando, a fumacinha que está no teu quarto aí, que você provavelmente não consegue ver, tá? Não é que você não vê, seu olho até vê, mas o seu cérebro descarta também. Ele fala assim, fumacinha eu não vou, estou prestando atenção no objeto, vou focar no objeto. Bom, mas beleza. O que acontece é que nessa parte amarela aqui é a parte mais importante, né, dessa brincadeira que a gente está fazendo. Por quê? Porque aqui, tá, é que o seu software vai pegar, né? É aqui que você vai definir o quanto de recurso você vai gastar, tá, para fazer esse modelo e para representar esse modelo, tá? Olhar para o objeto e dar uma visão matemática a ele, então, tá, é uma coisa muito importante, tá, para a gente. E é nessa parte aqui que a gente tá lidando. Bom, você pegar o físico, transformar em matemático e representar ele, a gente chama de discretizar ou digitalizar. Para você discretizar, você tem que amostrar, tá, quantificar e codificar. Então, essas três palavrinhas bonitas, que é amostrar, quantificar e codificar. Isso daqui é o segredo da conversão analógica digital. Tá? Então, a gente vai ter que aprender isso? Não, nesse curso a gente não vai aprender a fundo. Mas, amostrar, eu já falei para vocês como que a gente amostra áudio, pelo menos, tá? Quantificar, eu também já comentei com vocês, que é pegar o nível de cada amostra dessa e dar um valor definido, tá? Para cada nível de amostra, tá? E depois você pega esse valor definido e você codifica em bits, né? Porque para digitalizar alguma coisa, tá, você tem que converter em bits, porque o computador só entende bits, tá? Então esse modelo nosso, tá, de uma certa maneira, ele vai ter que amostrar, vai ter que quantificar e codificar, tá? Se eu tiver capturando, né, um objeto existente, tá? Agora, se eu estiver criando um objeto do nada na minha cabeça, eu vou ter que ter quais são essas noções aqui, tá? Por quê? Porque se eu souber como funciona no mundo real, eu consigo fazer igual ou melhor no mundo digital. Beleza? Então a discretização vai fazer isso. Vai transformar uma coisa que é contínua em algo que é discreto para ser representado. Tá? Agora, quando você está aqui no computador, você tem um modelo, né? E você inventa lá, não, eu não vou capturar a foto do bully. Eu vou pegar e vou fazer eu mesmo o bully do jeito que eu acho que tem que fazer. Então ele tem que ser redondo, daí eu faço uma base redonda. Ele tem que ter uma altura. Pô, eu vou lá no SketchUp, né? E estou fazendo. Eu faço um círculo, daí eu entro no modo 3D, daí tem que fazer o volume, né? Então eu vou ter que dar um extrude nele, eu vou ter que aumentar o tamanho dele. Beleza, você aumenta o tamanho. Daí, mas isso não está parecido com o bully. Eu tenho que dar uma voltinha no entorno para fazer a parte. Tem que pôr o biquinho, tem que pôr a tampa, tem que pôr o negócio de pegar o bule, ou a chaleira, né? Que tem até um modelo que o pessoal usa muito em computação gráfica, a gente até eventualmente vai ver, eu não tenho foto dele aqui, tá? Que é a chaleira do cara que inventou lá, que eu não sei o nome, tá? Que é o exemplo que todo mundo usa quando vai começar a trabalhar com computação gráfica. Tá? Mas beleza, eu desenhei aquilo, né?
Então, para representar isso daqui, né, que eu desenhei num modelo matemático, que é o que eu estou fazendo, né, eu estou trabalhando com o software, tá? Para fazer o quê? Para desenhar alguma coisa, para criar alguma coisa, tá? Então, eu estou pegando uma representação mental que eu tenho e estou reconstruindo matematicamente, tá? Então, na realidade, o termo já diz, né? É a parte da reconstrução, tá? Então, é assim, você tem que ter um modelo que consiga ser representado, e qualquer coisa que consiga ser representado também tem que ser construído matematicamente, tá? Então, é mais ou menos aqui que a gente vai ficar. Bom, depois a implementação, cara, a implementação já depende muito dos recursos técnicos que você tem. Por exemplo, que eu falei, se for uma impressora 3D, vai depender do material que você colocou dentro dela, como que ela vai fazer a impressão, né? Se ela vai ter como reproduzir os detalhes da textura, se você vai conseguir reproduzir uma estátua, a gente falou da estátua, uma estátua de cobre, né? Mas assim, ó, sair de um quadro de pintura e pensar matematicamente se esse quadro vai ser representado por superfícies ou como um sólido, é uma coisa que é fundamental para definir essa parte aqui da representação, tá? Porque se a gente lembrar, superfície de algo é uma camada bem fininha em cima de qualquer coisa que não tem espessura, tá? Então, se eu for representar, por exemplo, uma pessoa andando no joguinho, né? Estou falando muito de joguinho, talvez porque seja o mais próximo que a gente tem de exemplo, assim que fica muito comum e todo mundo sabe entender. Se você tem uma pessoa andando no joguinho, como que você vai representar essa pessoa? Você vai representar ela só pela pele dela, né? Você vai dar uma textura, vai representar essa pessoa como sendo um sólido, né? Porque o sólido tem uma profundidade, né? Daí você fala assim, por quê? Por que isso? Porque assim, ó, imagina se você for construir a pessoa e desenhar todo o esqueleto dela de ossos e depois você coloca a pele por cima e a carne. Você tem 3 camadas de desenhos, né? Você concorda que se você for fazer isso daí, o poder de processamento que você tem que ter para fazer essa pessoa andar junto com a pele e com os ossos vai ser muito maior do que se andar só com a parte superficial dela? Pô, isso é uma coisa que você tem que pensar quando você vai fazer o modelo, tá? Por quê? Porque isso daí vai definir como que você vai tratar aquele objeto dentro do software que você vai criar, né? Dentro do efeito que você vai fazer, tá? Da peça que você está criando, né? E daí eu digo para você que o software que você vai criar é uma peça, né, de arte, é uma obra de arte. Você está colocando toda a tua emoção nesse software, tá? E mais, se você souber isso, tá? E definir isso no início, você pode também ter condições de decidir um software que algum terceiro tenha feito para você trabalhar com ele, né? Tipo assim, seu amigo fez o software, aí você fala, nossa, cara, ó, eu vou usar seu software para fazer tal peça aqui, eu quero fazer um joguinho de mansão assombrada e nego dando tiro em zumbi. Só que eu vou usar o software que você fez. Só que o seu modelo matemático pensa só em superfície. E o sólido o software que o cara fez já pensou num sólido, tá? Daí você fala assim, opa, espera um pouco aí. O que você pensou para realizar, você não vai conseguir fazer com aquele software. Então, até para decidir, né, se você vai usar ou não o software do Anderson, ou do Bruno, ou do Demetrios, para fazer a tua peça publicitária
né? Ou a tua obra de arte lá que você quer fazer, ou até desenvolver um software melhor, não sei, tá? Você tem que pensar isso. Tá? E tem que saber decidir, né? Tá? Então, eu diria que essa é uma decisão fundamental para o modelo matemático. Se tiver espessura, tem profundidade. Se tem profundidade, é diferente. Tá? Ah, mas eu posso fazer que nem no Blender. Professor, eu gosto de mexer no Blender. Legal. O Blender, a gente tem estrutura lá, né? Que a gente chama de wireframe, a estrutura de arame, né? Ou a gente usa, tem um outro negócio que eu não sei muito bem o que é, você clica lá, fica aparecendo um monte de triangulinho assim. E daí você pode aumentar, dividir, sabe? Ele desenha o bonequinho de uma maneira bem leve, só superficial. Depois, quando eu for fazer lá ele andar mesmo, né? Daí eu tenho que desenhar e colocar as cores nele. Então, para fazer o bonequinho, rapidão, é um modelo matemático, né? Mas veja bem, eu estou pensando já no final do trabalho, né? Quanto de processamento de computação você vai precisar para fazer o computador desenhar aquele bonequinho com todos os detalhes que você quer fazer, inclusive com a carne e com o osso. Daí o cara vai ter que ter um PlayStation 8 para rodar o joguinho, não é assim? Tá? Ou mais, se for um jogo online, a gente nem tá tratando de transmissão, né? Como que eu vou transmitir, por exemplo, esse movimento sem dar lag? O pessoal não fala lag. Ah, deu lag, né? Ou então, os caras que não conhecem, né? Espero que vocês tenham mais conhecimento, né? Os caras falam, tá dando FPS, tá com pouco FPS. Né? Daí você fala assim, meu, o teu olho no cinema, ele consegue perceber nuances e variações de 24 FPS, pra você ter ideia. E o seu cérebro já recompõe o movimento com 24 FPS. Pô, César, então você quer dizer que com 24 FPS daria para eu ver uma movimentação no jogo e fazer computação gráfica bonita? Sim, sim, até daria. Mas, por exemplo, pecaria numa eventual câmera lenta ou na construção de eventual detalhe. Você veria como um joguinho sendo jogado com aquela resolução de 480 por 600. Tá? Daí você fala, é que nem o Minecraft? Não, filho, não que nem o Minecraft. Tá? Você veria como assistir a televisão velha de tubo que a sua avó tem guardada lá no quarto, lá que só ela vê. Né? Mas daria para fazer isso. Tá? Então, por que tem mais FPS? Bom, tem mais FPS porque tem mais detalhes, tem mais desenho, faz mais movimentos, tem mais coisas acontecendo. Tá? O tiro, você tem que acompanhar a bala em câmera lenta para fazer aquele efeito do Matrix na hora que entra no cérebro do zumbi e quando explode sai tudo os miolinhos. Né? Quer dizer, o miolinho está lá, mas se você no seu modelo matemático resolveu não desenhar o miolinho e fazer o miolinho com sangue escapar só na hora que a bala adentrar a caixa craniana do cara, tá? Você já poupou um monte de coisa. Você não precisa desenhar o miolinho toda vez que você vai desenhar a cara do cara, né? Então, são técnicas que o pessoal usa para fazer mais para fazer mais melhor de bom, né? O nosso joguinho, tá? Então é assim, é impossível representar todos os pontos de uma superfície. Por quê? O modelo matemático vai ser um modelo amostrado, discretizado. Então você nunca vai conseguir todos os pontos, mas você vai conseguir enganar o cérebro. Então, daí você falando, pô, César, então você quer dizer que a computação gráfica é a arte de enganar o cérebro da pessoa? Sim. E você pode enganar não só com a parte visual, como você pode enganar com a parte auditiva, tá? E
o pessoal de multimídia, eu estou dando aula de multimídia também, então até brincando com os caras lá e falando, pô, você pode enviar cheirinho, se você quiser, né? Imagina, entrou no cemitério, aquele cheiro de cemitério, né? Entrou no jardim, aquele cheiro de jardim, né? Pô, legal, né? Mas a gente não tem dispositivo para fazer isso ainda. Não, mas quando tiver, é um dispositivo de saída, você vai ter que prever no seu jogo, né? E a computação gráfica vai englobar essa parte, porque ela engloba tudo isso. Ela engloba o som, o sincronismo, o efeito, né? A explosão, o miolinho, o cérebro, o sangue, né? Daí a gente já sabe que a gente pode descrever a superfície com um número limitado de informações. Ou pode se representar por uma malha de pontos. Bom, beleza, se a gente vai trabalhar com malha ou trabalhar com pontos individuais, é uma decisão que a gente tem que tomar. Dá para trabalhar com as duas coisas. Tá? É isso que a gente vai ver hoje. Essa é uma decisão fundamental, de novo. Eu estou falando fundamental várias vezes, porque eu acho que fundamental é importante. Dá um sinônimo aí de fundamental para pôr aqui. Tá? Para quem vai fazer, produzir, né? Quer fazer, produzir o software, né? Para fazer o que ele quer, ou utilizar o software para criar com ele. Tá? Então, essas decisões que a gente tem que tomar na cabeça da gente quando a gente está entendendo a computação gráfica do jeito que a gente tem que entender. Tá? Tem aqueles jogos e live action, tá? Que são horríveis, né? Cara, você percebe, cara, quando você está vendo o que é computação gráfica. Né? Você percebe que o negócio não está legal. Você nem sabe dizer por quê. Na realidade, você não sabe nem dizer por quê. Tá? Mas a hora que você olha para aquilo, você fala, meu, esse negócio está muito lustroso, né? Esse negócio está muito... Nossa, a pele dessa mulher aqui está parecendo... Não sei, parece borracha, né? Não tá legal. Por quê? Porque o cara não conseguiu fazer um modelo matemático muito bom. Tá? Ou o cara que está usando o software está usando um software inadequado para fazer isso. Não sabe o que está fazendo. Tá? Ou o cara que desenvolveu o software não estudou computação gráfica. Né? Ele é macaquinho, ele aprendeu no YouTube e foi lá fazer as coisas lá. E olha bem, eu não estou dizendo que aprender no YouTube é ruim, não, gente. Tem muito, mas tem muito material bom de computação gráfica. Eu estou procurando, eu estou vendo. Hoje mesmo, eu estava desenhando os negócios aqui na transparência, né? Daí eu falei assim, meu Deus do céu, vou desenhar isso daqui, fazer esses pontinhos aqui, e vai ser complicado. Será que ninguém no YouTube não explica isso de maneira mais clara e mais objetiva? Meu, de boa, fui lá, falei, esse cara mesmo, nossa senhora, nem conheço o cara. Puta explicação legal, explica 10 mil vezes melhor que eu, tá? Daí eu peguei lá, dei uma chupinhada nas fotos lá e coloquei aqui. Né? Que bonito. Aprendi com o cara, chupinhei as fotos, tá? E vou ensinar para vocês ainda o que eu aprendi com ele. Olha que maravilha. Não é assim que o mundo funciona, tá? Então, a pergunta que não quer calar é como modelamos as transformações de objetos do mundo real em computação gráfica. Outra. Caraca! Você levou 4 dias, cara, de aula da minha vida para chegar nesse negócio aqui? É. Mas tudo que você falou é importante? Eu acho que é. Bom, para começar a entender como que a gente faz para transformar as coisas, tá? A gente primeiro tem que entender uns conceitos básicos antes. Primeiro, vamos trabalhar com o modelo 2D, tá? Não, vamos trabalhar com os dois que eu acho que ajuda. Tá? Bom, o que significa trabalhar com modelo 2D e 3D? Fácil, o modelo 2D está no plano.
né? Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira aula aqui eu até coloquei lá um desenho, sabe aqueles desenhos realísticos? Que desenha o olho, né? E eu falei, olha o que o cara está fazendo. Você está olhando o olho desenhado em time-lapse, né? Que são várias fotos assim, espaçadas de um bom tempo, mas que dá sentido de aceleração no vídeo, e você vê o trabalho do cara. O cara começa de um rascunho, depois só com cores, lápis, o cara consegue dar na peça gráfica que ele está fazendo, à mão, ele consegue dar profundidade, ele consegue dar iluminação, um efeito 3D. Na hora que você olha o quadro, assim, parece que você está entrando no quadro do cara. Por quê? Porque ele usa toda essa parte de luz, de iluminação, de reflexão. Pode ser, ele nem aprendeu isso daí, né? Talvez ele possa ter utilizado da cabeça. O cara nasceu já com esse conhecimento no cérebro dele lá. Tá? Ou aprendeu de maneira que ele não sabe, mas ele aplicou aquilo e ficou bonito. Tá? E eu falei para vocês que a gente tinha que aprender a fazer aquilo com o que a gente tem de melhor, que é o computador, para ajudar a gente. Né? E beleza. Então, para essas operações, tá, que a gente faz, tá, que podem ser em 2D ou 3D, vamos começar com 2D, tá? E a gente vai entender que o 3D é a mesma coisa. O único problema é que no 3D tem uma profundidade, né? E a gente pode, no 2D, simular essa profundidade. Pô, é exatamente isso que é feito, né? Porque o teu monitor de vídeo, na tua casa, quando você está jogando Fórmula 1, ele é plano, ele só tem 2D, né? Mas como que dá a sensação de que eu estou andando lá, tem visualização de cima do carrinho, debaixo do carrinho, eu consigo falar com meu amigo, ultrapasso ele, né? Eu derrapo, posso programar para ter chuva, para ter vento, né? No simulador de voo, por exemplo, né? Como que eu simulo isso? Ah, então você simula, você engana o olho do cara, tá? Com esse 3D. Mas mesmo se a gente fosse fazer os cálculos que a gente precisa para desenhar o negócio com profundidade nessa tela plana aqui, é bom a gente entender primeiro como que a gente faz o 2D. Tá? Três operações básicas de transformação, tá, que a gente vai aprender são essas: translação, escalonamento e rotação. Tá? Ô, Demetrios, você já viu isso daí na tua vida, Bruno? Vocês já viram isso matematicamente, como que funciona? Alguém pode responder para mim aí? Porque eu estou achando que eu estou falando para ninguém. Isso é uma pergunta, estou esperando. Anderson? Tá. Então, o Bruno não está lembrado. Demetrio já ouviu falar, mas não recorda. Tá. Beleza. Para a gente fazer essas transformações, tá? Só para vocês terem ideia, eu vou desenhar um quadradinho aqui e vou pintar ele de roxo. Olha só, eu estou usando um software gráfico e vocês estão vendo esse software aí na casa de vocês, tá? Estou desenhando em 2D, né? Então, o que, que eu desenhei? Desenhei um quadradinho roxo aqui, né? Bom, translação é o comando que você dá nesse software aqui que eu estou usando, chama-se PowerPoint, né? É um software que faz apresentação, vocês sabem, né? Então é assim, o que é translação? Translação é eu pegar esse quadradinho e fazer isso nele, ó, tá? Só movimentar ele.
Tá? Isso daqui é um movimento que a gente chama de translação. Beleza? Então tá bom. Nossa, o PowerPoint já faz isso, César. Faz. Mas como que o PowerPoint faz isso? Porque dentro do PowerPoint, o cara utiliza uma série de subrirotinas, cálculos matemáticos, para fazer esse desenho, fazer essa movimentação, quando eu clico nele e movimento ele com o mouse. Ah, então você está dizendo que o PowerPoint é um software gráfico, de computação gráfica? É. Por quê? Porque ele interage comigo através de grafos, de figuras. Então, isso daí é uma translação. Escalonamento, tá, do scale é quando você aumenta ou diminui o objeto de tamanho. Por exemplo, estou escalonando. Tá? Nossa, César, isso que é escalonamento? É. Eu vou aprender a fazer isso? Sim. Né? Na realidade, fazer isso você já sabe, né? É só clicar no Shift, clicar no pontinho, né? E arrastar, né? Não é assim que a gente faz? Não, mas aí o cara que desenvolveu, da Microsoft, que desenvolveu esse negócio, ele disse para mim assim, ó, se você clicar com o mouse aqui, clicar o Shift e aumentar, tá? Dali da onde veio até onde aumentou, você vai escalonar isso daqui. Mas dentro do computador, que conta que ele faz para fazer isso? É isso que a gente vai ver. Tá? Outra coisa é rotacionar. Rotacionar é quando você faz assim com o objeto. Tá? Isso é rotacionar. Beleza. Pode ser mais rápido, para um lado, para o outro. É. Só que tem um problema. Tem dois tipos de rotacionamento. Tem esse que eu estou fazendo, que é o rotacionamento que a gente realmente precisa, tá? Fazer, desempenhar. E tem um rotacionamento, tá? Que eu não tenho nesse software, se tem, eu não sei como que é o rotacionamento que às vezes você faz assim, o quadrado faz isso aqui, ó. Entendeu? Tipo assim, ó, tem um ponto aqui no cantinho, vamos desenhar um ponto aqui, um ponto virtual aqui, ó. Tá? Esse é um ponto de referência, tá? Então, eu rotaciono esse objeto no entorno desse ponto. Você não está só rotacionando, você está tirando cópia. Isso, eu estou tirando cópia. Tá? Então, o rotacionamento é mais ou menos isso. O objeto sai daqui e vem para cá em relação a esse ponto. Ah, e César, beleza. E quando você faz esse rotacionamento aqui? O que está acontecendo? Bom, eu estou rotacionando em relação ao ponto, só que o ponto está aqui bem no meio do objeto. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essas representações básicas. No caso aqui, o que eu fiz foi em 2D. Tá? E rotacionar é isso aqui, ó. Tá vendo? Qual que é o ponto? O ponto está lá no meio. Eu estou rotacionando em relação a ele. Bom, matematicamente, essas coisas são feitas de maneira diferente. Então, tem uma subrotina de software que faz o rotacionamento, tem uma subrotina que faz o escalonamento, tem uma subrotina que faz o deslocamento ou a translação, tá? Daí tem outra subrotina que faz uma coisa que eu não sei fazer aqui, tá? Juro que eu não sei nem se o PowerPoint faz. Deixa eu ver. Não, não, não. É o seguinte, gente, tem alguma figura no PowerPoint que você consegue puxar só um pontinho e distorcer a figura? Eu não sei, tá? Mas você consegue fazer, tem se eu fizer isso aqui, ó. Editar pontos. Olha que legal. Tá vendo? Olha o que eu estou fazendo aqui.
Eu não estou fazendo nem rotacionamento, nem escalonamento, tá? Eu estou simplesmente utilizando alguns recursos, tá? Que o software me permite, que são algumas operações matemáticas para fazer o desenho ficar desse jeito, né? Ah, senhor, então computação gráfica é isso? É. Computação gráfica é você pegar um desenho desse, tá? Editar os pontos dele, né? E falar assim, o que eu tinha desenhado? Um quadrado, mas eu não quero um quadrado, César. Eu quero desenhar um triângulo, né? O que é isso aqui? Ah, essas curvas aqui de Bezier, a gente vai aprender isso também. Olha que bonito. Nossa, César, mas ficou feio o desenho, né? É, ficou porque o César não sabe mexer no PowerPoint para fazer essas coisas aqui. Aliás, eu não sei nem o que eu estava fazendo. Ah, não, lembro. O que eu estava fazendo é assim. Tirei a foto do Bruno, né? A foto do Bruno, e daí, só que o Bruno ficou meio com a sobrancelha baixa na foto, né? Daí eu vou lá e, né, dou uma acertada nas sobrancelhas do Bruno. Tá vendo? Ficou a sobrancelha certinha. É assim que a gente faz no Photoshop, tá? Ah, então você quer dizer que desde o PowerPoint, do Word, do Paint, a gente está usando computação gráfica? Sim, estamos usando computação gráfica, tá? Mas dá para fazer desenho, então, no PowerPoint? Dá, cara. Se você tiver paciência, filho, sabe? Se você tiver paciência, você consegue fazer até o filme do Superman no PowerPoint. Mas é a ferramenta ideal para fazer isso? Não. Que tipo de transformação que o PowerPoint faz? Lembra lá daquele paradigma, o nosso aqui, ó, né, dos 4 universos? Tá? Pô, o PowerPoint foi um software que vai fazer é, uma, uma modificação de algo físico, transformando no modelo, representar isso. É, não parece muito desse jeito. Ele faz, mas o que ele faz para a gente, né, é mexer com formas simples, 2D, né, sem muitas frescuras, né, tá? Mas é mais ou menos assim que o negócio rola, tá? Então, tá? Quando a gente fala translação, escalonamento e rotação, e eu mostro para vocês, é um negócio que parece óbvio, né? Puta, tá no sangue mexer no PowerPoint. Eu só não sabia que eu podia fazer aquilo, né? Porque nunca usou, né? Então tem coisa no PowerPoint que você sabe, né? O que a gente não usa é atrofia, né, filho? Tem que usar, tem que usar. Se não usar, atrofia. O cara que começou a mexer no PowerPoint e não sabe, parou de usar por um bom tempo, a hora que ele volta, cara, se já mudou a versão, então, nossa senhora, não sabe onde está nada, né? Beleza, mas estamos aí. É gráfico? É. Por quê? A internet hoje usa computação gráfica, tá? Antigamente, os computadores usavam DOS. Era aquela tela verde, fio. Hoje não, hoje a gente usa Windows, tá? Os Apple maníacos aí usam Apple, tá? O que que é Apple? É um monte de figurinha, íconezinho, é gráfico. Por quê? Porque facilita a vida do internauta, como diz o Silvio Santos, né? Daí, ó, por exemplo, isso tudo que eu estou fazendo, ó, mexendo no layout, né? Cliquei aqui, apareceu esses negócios aqui, ó. Isso é tudo gráfico, cara. Isso é tudo desenhado na tela. A hora que eu passo o mouse, vou lá, dá um negocinho para ficar verdinho. Tá vendo? Isso tudo é computação gráfica. Tá mudando a cor. Mudou a cor, é computação gráfica. É um desenho? É gráfico. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá. A página da internet. Vamos lá. Página da internet. Obviamente, vocês já devem programar
né? Ou vocês fazem, sei lá, aprenderam C Sharp, C++, né? Pascal, tá? Para fazer aplicativos, vamos dizer assim. Uns gostam de trabalhar em front-end, outros gostam de trabalhar com back-end e tal. Mas vamos pensar assim, pô, vocês sabem fazer uma paginazinha HTML. Né? Vocês até sabem da briga que teve e que depois os caras pegaram e para padronizar o negócio, os caras falaram assim, não, vamos pegar algumas coisas que a gente fazia no HTML e vamos dar um jeitinho e fazer um CSS, por exemplo, um estilo de qualquer estilo de folhas para aplicar efeitos nas letras, efeitos gráficos nas letras da página HTML, para dar negrito, transparência, cor, para fazer a foto ficar redondinha, com o canto arredondado, colocar frame, não sei o que. Vamos. Então, isso daí é um software gráfico, né? O cara programa pixel a pixel, fala assim, ó, sei lá, na parte tal da tela eu quero que apareça isso. E se o cara fechar o browser? Bom, se o cara diminuir o browser, bom, a gente faz escalável, né? Escalável, o que é escalável? Escalável é assim, eu não sei o que vai acontecer para vocês aí. O que aconteceu para vocês aí na tela? Nem sei o que aconteceu. Tá? Eu reduzi o meu PowerPoint no menor tamanho possível aqui da minha tela, aqui para eu ver. Eu não sei qual que é o resultado disso. Deu um mega zoom. Caraca. Então, não é que deu um mega zoom, olha que interessante. Eu reduzi o PowerPoint. Se eu reduzir o PowerPoint, a minha tela, ou a janela que você está vendo aí, que é o seu view, tá? Ele pegou e ampliou a minha telinha pequenininha aí, o tamanho de tela que você está aí na tua casa. Então, deu a impressão de ter dado um mega zoom. Tá? Olha que legal. Mas agora eu voltei para o tamanho natural do negócio aqui. Ó. Tá? Ou seja, o efeito que eu dei aqui não foi zoom. Eu simplesmente diminuí a tela. Eu peguei no canto esquerdo aqui, que nem a gente faz no browser, né? Às vezes a gente mexe no browser. Ó, vou mexer aqui, ó. Eu estou diminuindo isso daqui. Imagina que isso daqui é uma janela de visualização e você está vendo essas letras maravilhosas com esses dizeres acachapantes. Ó, se eu fizer isso daqui, ó, o que acontece com a letra. Isso tudo é um efeito gráfico, sabia? Eu delimitei uma área, tá? E tem um software, uma subrotina no PowerPoint que pega a letra que eu tenho, que também já é um grafo, tá? E ele limita a letra nesses limites aqui dos tracinhos. Se eu diminuir, ele rearranja o texto e diminui um pouquinho o tamanho da letra para caber no quadradinho. Olha que legal. Essa versão do PowerPoint faz isso. Tem versão do PowerPoint que não faz. Por quê? Tem versão mais moderna. Né? O cara viu, puta, tem um retardado que vai fazer isso um dia para mostrar para outro e vai ter que fazer. Entendeu? E é assim que funciona. Tá? Então, a gente sabe que um computador só realiza cálculos. Isso tudo que eu mostrei para vocês, o PowerPoint, cadê? Isso tudo que eu mostrei para você, é tudo cálculo lá dentro. Tá? E também que para fazer essas transformações geométricas, no caso do quadradinho lá, o computador faz cálculos e desenha o resultado na tela. É mais ou menos isso que ele faz. Né? Desenha o quadradinho, ele faz o cálculo e desenha o resultado. Se o objeto é simples, tipo assim, vamos ver um objeto mais complexo aqui que eu tenho, o texto. Tá? Texto, a letra, né? Os cálculos são simples, concorda? Então, texto, teoricamente, objeto simples, só tem letrinha. Né? Agora, como que o PowerPoint desenha essa letrinha aqui?
Ele vai lá, ele deve ter uma tabelinha, né, no banco de dados dele, onde tem a letrinha. Por quê? Porque se eu vier aqui e der um comando para ele mudar a letrinha, ele mudou só essa letrinha. Olha que bonitinho. Isso tudo é operação que o computador está fazendo para mim, né? César, mas eu sei linha de comando que faz isso. Claro que você sabe. O que a linha de comando manda o computador fazer? Fala assim, Fio, em vez de você usar, né? Vou colocar o meu nome aqui, olha que bonito aqui, ó, um nome grandão, né? Quando você faz isso daqui e aumenta o tamanho, estou falando, o PowerPoint está falando assim, ó, aumenta, dá um scale nesse desenho aí, tá? Dá um scale. E a gente já sabe o que é scale, né? É aumentar, né? Mas se eu puxar aqui, não dá o scale. Por quê? Porque essas letras são os objetos que estão sendo tratados de outra maneira pelo PowerPoint. Mas se eu fizer isso daqui no Photoshop e aumentar aqui, ele vai dar um scale em tudo que tiver dentro do quadradinho. Meu nome vai aumentar. Não, mas não gostei dessa letra aí, que é Century Gothic. Eu gosto de uma letra bem bonita aqui, sei lá, Broadway. Olha que bonito. O que eu fiz? Falei para o software, ó, nesse desenho que estava, você vai pegar todos os pixels dele, né? Não é bem assim que funciona, porque essa fonte é TrueType, é um outro negócio. Tá? Mas assim, alguém desenhou essa bodega aqui, ó. Tá? Alguém desenhou esse C desse jeito aqui. E alguém falou pro arquivo, guardou isso daqui num local do arquivo e falou assim, ó, essa é a letra C. Tá? E a letra C, ela é igual letra C para todas os arquivos que tem letra C nele. Só que o desenho dela vai aparecer diferente a hora que o cara selecionar o Bunch Shrift Lights. Entendeu? Vai. E o tamanho? Bom, o tamanho também. Você pode escalar, né? Pode escalar ela, por exemplo. Escalei. Tá. Bom, e a transformação daquele tamanho daquele desenho para esse desenho para esse C? A gente faz através dessas operações que a gente vai aprender na segunda aula, se Deus quiser. Você não ficar fazendo besteira aqui, né? Brincando com o PowerPoint, tá? Mas é assim. Então, o que o computador faz? Ele pega os parâmetros de tela, tá? Pega o que tem que fazer, faz uma transformação geométrica no desenho da letra, tá? Faz todos os cálculos e desenha de novo o resultado na tela. Nossa, Sam, foi rapidão, né? O computador fazer isso. Oxe, foi rapidão, porque o meu tem 500 gigabytes de memória. O meu computador é um computador super browser aqui. Então ele faz isso rapidamente. Né? Mas o computador da minha mãe, coitado, ele é um Pentium, não, nem Pentium, ele é um 386 com 256K de memória, entendeu? Sem overclock, né? Clock de 33 MHz, né? Então, para fazer o desenho igual aqui no PowerPoint, talvez ele nem rode o PowerPoint, né? Porque a versão do PowerPoint lá nem faz essas possibilidades de escalonamento gráfico. Estou brincando, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então, se o objeto é simples, cálculo simples, realizado rápido. Agora, se o objeto é frescalhado, fio, daí demora, né? A frescalhada é que nem aquele carinha que faz aquele, como que chama? O trabalho de escola, né? Quando você era lá no pré-primário, lá na oitava série, lembra como que era? Você fazia o trabalho no papel sulfite ao maço, daí sempre tinha o afrescalhado que queria fazer o desenho de capa para agradar o professor, não é assim? Então, daí o trabalho ficava pronto em 2 dias. O cara levava 2 semanas para fazer a capa coloridinha, bonitinha lá. Por quê? Coisa frescalhada demora mais tempo. Os cálculos são mais complexos.
Bom, voltemos ao nosso... Eu desenhei isso daqui para vocês, hein? Olha que cara legal. Gastei alguns minutos para fazer esse desenho para a gente brincar de pôr ponto, né? Pôr ponto no gráfico, né? Vamos definir um ponto. Já fiz isso com vocês, mas agora a gente vai definir o ponto com vistas a fazer essas transformações, a entender como que é feito. Olha só, vou definir um ponto P que vai chamar, vai ter as ordenadas 6, 4. Bom, em matemática a gente sabe que primeiro vem o x, depois vem o y. Então, 6, 4, se eu considerar que cada um risquinho desse é um negócio, o 6 está aqui e o 4 está aqui. O meu PowerPoint não fez o ponto no lugar certo. Então, agora eu vou dar um zoom. Cadê o zoom? Vou dar um zoom. Não, consegui dar zoom. Dei o zoom. Vou dar um zoom para colocar esse ponto aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Aqui eu dei zoom mesmo, viu? Quem que falou do zoom? Do Frank. Viu, Frank? Aqui é zoom mesmo. Como que eu fiz esse zoom? Ah, esse zoom eu apertei o Ctrl e rolei a bolinha do mouse. Olha que bonito. Olha, dei zoom no PowerPoint. E vou pintar esse negócio de amarelo. Eu vou dar um zoom menos agora para a gente... É gostoso dar zoom, né? Então, você força o cérebro do computador a fazer conta quando você dá zoom. Por quê? O que você está... Quando você dá zoom na coisa, o que você está fazendo? Um escalonamento. Tá? A gente vai ver isso daí. Olha que legal. Então, eu defini o ponto 6, 4. Já falei para vocês também que ele pode ser escrito desse jeito aqui. Tá? Ctrl C, Ctrl V. O que aconteceu aqui? Eu acho que é fórmula. Tá? Eu posso escrever isso daqui assim, certo? E posso escrever também assim, da forma matricial. Tá? Matricial. Ai, ai. Só que quando eu estou escrevendo dessa forma matricial, no momento pode confundir um pouco a gente. Eu estou no plano, né? Na realidade, eu estou usando coordenadas x e coordenadas y, né? Então, eu estou misturando duas coisas aqui, que na realidade não vai trazer confusão nenhuma. É assim mesmo, fica por aí. Tá? Agora, eu vou pegar esse pontinho aqui que eu fiz e vou dar um Ctrl V nele. Vou dar um zoom também, né, para eu conseguir trabalhar com ele. E vou colocar ele em algum lugar aqui. É outro lugar. Eu não sei qual que é o lugar. Tá? E vou chamar esse ponto aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pego um desses aqui. Vou chamar esse ponto de ponto P', tá? Só que como eu não sei onde ele está, tá? Para fazer conforme eu já tinha demonstrado aqui, eu vou dar um nome para ele, tá? Vou chamar ele de A', tá? Eu vou chamar ele de B', A', né? Por que A', A' e B'? Porque esse ponto A' e B', ele é formado também por uma coordenada aqui, ó. Eu não sei qual é, tá? Mas eu vou chamar isso daqui de x'. 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 X', o x tem que ser minúsculo, né, filho? Aqui, ó. X'. Então ele tem um negocinho aqui chamado de x'. Eu não sei o que é ainda, tá? E obviamente ele deve ter alguma coisa aqui também chamado de y', certo? Normal, até aí deu para entender. Então esse ponto aqui é definido por A', B', tá?
que tem um x' aqui e um y' aqui. Daí você fala assim, poxa, fica fácil perceber nessa altura que o A', tá, é igual ao x', tá bom? E o B' é igual ao y', tá? Por quê? Se eu pegar essa mesma coisa aqui, for descrever o ponto P no gráfico, eu peguei exatamente a reta das ordenadas, que é esse x aqui, tá? E coloquei o ponto 6, e peguei a reta das abscissas, que é o y, e aqui eu peguei o ponto 4, né, a representação do ponto 4, e fiz esse pontinho aqui, que é o ponto em questão. O problema todo é que eu quero fazer o seguinte, tá? Eu quero realizar o que a gente chama de translação, né? Então, eu simplesmente quero matematicamente arranjar uma maneira de pegar esse pontinho aqui, que é o P, que ele está acontecendo agora, e fazer com que esse pontinho vá para esse lugar aqui, que eu não sei qual lugar que é. Em princípio, eu não sei direito quais são as coordenadas. Tá? É óbvio que se eu contar aqui eu vou descobrir, né? Mas eu não sei. Tá? Esse ponto P' é um ponto que eu posso dizer que é um ponto que vai acontecer depois. Depois de eu realizar uma transformação. Tá? Então, eu quero transformar esse Pzinho aqui nesse P'P' aqui. P'P é igual a linha B'. A linha B', P'P', né? E é isso que eu quero fazer. Tá? Então, essa transformação, tá? Daqui para cá, ela pode ser descrita por várias maneiras. Tá? Mas a gente vai explicar dessa maneira mais fácil, tá? Para a gente entender de uma maneira mais fácil. Tá? Bom, se a gente, então, essa transformação que a gente vai fazer é aquele negócio que a gente está falando de transladar o ponto. Transladar o ponto é só pegar o ponto de um lugar e pôr no outro, certo? Em princípio, se eu ver, eu podia até falar para o software, né? Ó, eu quero que você translade o ponto daqui para essa coordenada aqui. Na tela eu sei, né? O que coordenada que é. Então, daí ele vai fazer assim, tá? Eu posso dizer para ele, eu queria que você transladasse o ponto em linha reta, ou usando a menor distância entre P e P'. Putz, então é linha reta, né? Disseram para a gente que a reta é a menor distância. Mas não vou falar isso. Daí o que aconteceria? Se eu fizesse isso, se eu deixasse o PowerPoint apresentar para mim a translação e fizesse isso de tempo em tempo, variando, né? De 0 a 5 segundos, por exemplo, em 5 segundos eu ia ver esse pontinho andando aqui, ia chegar aqui, né? E se eu quisesse ainda que ele fosse jogando graficamente pontinho na tela, para fazer essa transação toda esquisita, com certeza eu iria ter um desenho de uma retinha aqui, um segmento de reta. Tá? Mas, por enquanto, a gente só está trabalhando com ponto para ficar mais fácil o entendimento. Senão começa a complicar muito, né? A matemática é uma dor no coração, não é? A gente não aprendeu que matemática é uma dor no coração? Mas a matemática, ela ensina a gente a tratar... Cara, você está fazendo ciência de computação, sistema de informação, engenharia, e não gosta de matemática, né? Eu acho que é a mesma coisa que você não sabe nadar e quer ser campeão olímpico de natação, né? Mas, vamos lá. Eu sou burrão de matemática. Eu sou. Então é o seguinte. Eu vou parar a gravação agora para a gente dar aquela descansada, porque no banheiro, né? Terminar o cigarro, aquela história toda.
e a gente já volta daqui 10 minutinhos com a parte mais gostosa da aula, que é fazer umas continhas aqui para ver como que esse pontinho vai parar de um lado, na onde a gente não sabe direito onde é, num tempo depois, né, num tempo seguinte. Tá bom? Depois que o software calcular a transformação. Leva um tempinho, né? P, P'linha. Vamos ver. Tá? Então, até a próxima.